Existem figuras do rock que deixaram sua marca pelo talento, pelas músicas, pelo estilo, e há outras que, além disso, acenderam incêndios por onde passaram. Artistas que dividiram o público, que incomodaram a indústria, que foram aplaudidos e vaiados com a mesma intensidade. Hoje relembramos os 10 cantores mais polêmicos do rock. Eles não estão aqui por serem os melhores, mas por serem impossíveis de ignorar. Número 10. G.G. Allin. Nenhum artista levou o caos tão longe quanto G.G. Allin. Sua carreira foi uma provocação constante. Ele se automutilava no palco, defecava na frente do público, e suas letras eram tão explícitas que muitas vezes foram censuradas. Foi preso diversas vezes, agrediu fãs e prometia se suicidar ao vivo. Morreu de overdose em 1993. Para alguns, foi um símbolo do anti-establishment extremo. Para outros, apenas alguém que perdeu o controle. De qualquer forma, ninguém saía indiferente de um show dele. Mesmo hoje, décadas depois, seus vídeos continuam circulando na internet como uma mistura de morbidez, espanto e repulsa. Foi um artista que quebrou todos os limites, até os que não deveriam ser quebrados. Alguns o veem como um experimento fracassado do punk mais radical, outros como uma figura necessária para entender até onde a arte pode ir quando se perde todo o filtro. A linha entre provocação e destruição era o palco dele. Número 9. Axl Rose. Take that! I'll take it, goddammit! Com Axl, você nunca sabia o que esperar. Ele podia te dar o melhor show da sua vida, ou te deixar esperando por horas sem explicação. Brigas com colegas de banda, com empresários, com jornalistas e até com os próprios fãs. Foi preso por incitar tumultos, processado por cancelamentos e criticado por declarações polêmicas. Mas também é uma das vozes mais poderosas que o rock já teve. Sua atitude desafiadora, suas mudanças de humor, sua obsessão por controle, tudo isso transformou Axl em uma figura imprevisível, temida, admirada e criticada ao mesmo tempo. Além disso, arrumou inimigos em todos os lados, de colegas do grunge, como Kurt Cobain, até a mídia que o chamava de egocêntrico. Apesar de tudo, sobreviveu aos anos mais selvagens e conseguiu se redimir em parte, mas a aura de artista problemático nunca o abandonou completamente. Até mesmo durante a gravação do mítico Chinese Democracy, Axl desaparecia por dias, trocava de produtores constantemente e gastou milhões em um álbum que virou símbolo do seu perfeccionismo obsessivo. Hoje continua sendo uma figura divisível, mas também indispensável. Número 8. Marilyn Manson. Foi o vilão favorito dos anos 90. Sua imagem satânica, seus shows cheios de símbolos religiosos e violência encenada, e suas letras provocativas despertaram campanhas contra ele, especialmente nos Estados Unidos. Muitas vezes foi acusado de ser uma má influência para os jovens, e após o massacre de Columbine, foi injustamente apontado por alguns setores como responsável. Anos depois, enfrentou acusações mais sérias: abuso, manipulação e agressão por parte de várias ex-namoradas. Manson passou de um personagem fictício, provocador, para o centro de uma tempestade real. Sua carreira praticamente parou, e hoje ele é uma figura em desgraça. O que começou como arte performática se tornou o reflexo de escuridões mais profundas. E mesmo que ainda tenha alguns defensores, o julgamento social já foi feito. Sua história também levanta uma pergunta desconfortável: quando o personagem engole a pessoa? No caso dele, parece que essa linha se apagou há muito tempo. Sua queda pública foi tão estrondosa quanto sua ascensão, e o eco de seus escândalos ainda ressoa na indústria. Número 7. Jim Morrison.
O Rei Lagarto era pura intensidade. Carismático, poético, selvagem e totalmente imprevisível. Foi preso por mostrar os órgãos genitais no palco, xingava a polícia durante os shows e chegou a se apresentar completamente bêbado. Mas também era um artista profundo, culto, dividido entre provocação e existencialismo. Sua morte precoce só reforçou sua aura de mito, mas durante a vida foi uma figura conflituosa até dentro da própria banda. Morrison era tão brilhante quanto autodestrutivo e por isso tão polêmico. Sua obsessão com a morte, sua relação difícil com a fama e seu desprezo pelas convenções sociais o tornaram um ícone trágico. Mesmo hoje, mais de 50 anos após sua morte, ele ainda gera debates entre os que o veem como um poeta amaldiçoado e os que o enxergam como um gênio que nunca soube parar. Na época, era amado e temido, e a imprensa não sabia se o idolatrava ou o condenava. Era uma contradição ambulante, uma tempestade poética em plena era hippie. Número 6. Ted Nugent. A polêmica não vem tanto da música, mas das ideias. Nugent tem sido por décadas uma figura controversa por suas posições políticas. Ultraconservador, defensor das armas, crítico feroz da imigração e de figuras públicas progressistas. Fez declarações racistas, sexistas e homofóbicas que geraram rejeição, até mesmo dentro do mundo do rock. Embora como guitarrista tenha deixado sua marca nos anos 70, hoje ele é mais conhecido pelos discursos inflamados do que pelos riffs. Foi vetado de eventos, bloqueado nas redes sociais e até repudiado por antigos colegas. Seu caso levanta um dilema. É possível separar o músico da figura pública? No caso de Nugent, muita gente já nem tenta mais. Número 5. Courtney Love. Amada e odiada em partes iguais. Viúva de Kurt Cobain, líder do Hole, atriz, figura midiática, Courtney foi acusada injustamente de ter influenciado na morte de Cobain. E desde então, sua vida virou uma novela pública. Problemas com drogas, brigas em público, conflitos com outros artistas, escândalos legais e declarações explosivas. Mas também foi uma mulher que desafiou o machismo no rock, que falou sem filtros e que deixou sua marca nos anos 90. Seu legado é incômodo, mas necessário. Teve desentendimentos com Dave Grohl, com a imprensa e até com sua própria filha. Sua história é a de alguém que nunca quis ser exemplo, mas acabou sendo para muitas mulheres que viram nela uma força crua, desorganizada e autêntica. Número 4. Ozzy Osbourne. By his infamy. I looked evidently threw an unconscious bat on the stage, and he thought it was a rubber bat, whatever, and he picked it up and bit the head off. And Sharon's going, "Dummy, it's real." I'm like, what? De morder a cabeça de um morcego no palco, a ser acusado de incentivar o suicídio com suas letras, Ozzy foi, por décadas, o símbolo do excesso. Foi expulso do Black Sabbath por causa das drogas, estrelou realities bizarros e viveu uma vida de excessos que poucos sobreviveriam. Mesmo assim, conseguiu se reinventar, conquistar o carinho do público e virar uma figura quase carismática. Um exemplo perfeito de como a controvérsia pode virar culto. Nos anos 80, sua imagem era tão demonizada que grupos religiosos queimavam seus discos. E mesmo assim, Ozzy seguia firme, porque por trás do mito havia também um músico sensível, divertido, até vulnerável, que encontrou uma nova vida ao lado de Sharon, sua esposa e empresária. Hoje, muitos o veem como o vovô maluco do rock. Mas não podemos esquecer tudo o que ele fez para conquistar essa reputação. Número 3. Sid Vicious.
Sid. Yeah. Sid, he's not interviewing me. Please try and wake up. Ele não sabia tocar baixo direito, mas isso não importava. Sid era pura atitude punk. Violento, descontrolado, viciado em heroína e envolvido em um relacionamento tóxico com Nancy Spungen, a quem foi acusado de assassinar. Morreu de overdose antes do julgamento. Para muitos, Sid foi a personificação do caos punk. Jovem, furioso, sem rumo. E mesmo com uma carreira curta, sua imagem continua sendo uma das mais reconhecíveis e debatidas da história do rock. A camiseta dos Sex Pistols, a cara desafiadora, a história trágica, tudo o transformou em lenda. Alguns o veem como vítima do sistema, outros como um símbolo da autodestruição glorificada. De qualquer forma, seu nome ainda gera discussão décadas após sua morte. Número 2. Varg Vikernes. Fundador da banda Burzum e figura central do black metal norueguês. Varg foi condenado por assassinar outro músico, Euronymous, e por incendiar igrejas históricas na Noruega. Também foi acusado de discursos racistas, antissemitas e neonazistas. Seu caso gerou um debate mundial sobre os limites entre ideologia, arte e crime. Hoje ele está em liberdade, continua lançando músicas e ainda provoca repulsa e fascínio ao mesmo tempo. É um dos poucos músicos cuja vida pessoal foi ainda mais sombria que suas letras. E mesmo que alguns fãs acompanhem seu trabalho musical, o resto do mundo o lembra como símbolo do extremismo levado ao limite. Número 1. John Lennon. Sim, até o mais pacifista tinha seu lado sombrio. Lennon foi acusado de violência doméstica, abandonou seu primeiro filho por anos e protagonizou brigas públicas com Paul McCartney. Também foi vigiado pelo FBI por seu ativismo político e por se opor à Guerra do Vietnã. Sua figura foi idealizada, mas também tem sido revisada criticamente nos últimos anos. Foi um gênio, sim, mas também uma figura polêmica que nem sempre viveu de acordo com seus ideais. Talvez isso o torne mais humano e também mais controverso. Sua sinceridade brutal em entrevistas, a necessidade de provocar com gestos artísticos, sua relação com Yoko Ono, tudo isso ajudou a criar uma figura complexa. Lennon não queria agradar, queria causar impacto, e conseguiu, com certeza. E você, quem colocaria nessa lista?